Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Então Jesus se colocou como a solução para um problema que todos nós temos, que muitas pessoas temem. Ele se colocou como a solução desse problema. De que problema e do que eu estou falando? Eu estou falando da morte. Porque a morte vem para todos. Você vai morrer, sabia? Você vai morrer. Eu sei que alguém pode dizer: vira essa boca para lá. Mesmo que eu vire, você vai morrer do mesmo jeito. Eu também. Como dizem os mais antigos, ou você acha que vai ficar para a semente? Todos nós vamos morrer. Isso é certo. A dúvida é como vamos morrer e quando vamos morrer. Mas que vamos morrer, isso é uma coisa certa. Mas a promessa do Senhor Jesus nos traz refrigério e tranquilidade quanto a esse problema. Eu já vi artista dizendo que não quer morrer. Eu não queria era morrer. Podia não ter esse negócio de morrer, não ter morte. É óbvio que toda pessoa que teme a morte não tem ciência dessa promessa. Porque o Senhor Jesus é a ressurreição. Nesse domingo nos lembramos do que aconteceu com Ele. Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Ele morreu levando sobre Ele as nossas culpas e os nossos pecados. E ressuscitou dentre os mortos no domingo pela manhã, já em glória. Ressuscitou não mais como homem, mas como Deus, glorificado. E através daquilo que Ele fez, todo aquele que nele crê, passa a ter também vitória sobre a morte. O que tem de gente que tem medo da morte, e tenta de todo jeito. Você sabe que hoje em dia, com o avanço da tecnologia e da ciência, da medicina, as pessoas estão vivendo mais. Antigamente, doenças que hoje estão sob controle matavam pessoas muito jovens. As pessoas morriam muito novas por conta das pestes que se alastravam, as febres, os vírus, enfim, que se alastravam pelo mundo. Muita gente morria à flor da idade porque a medicina não conseguia, não sabia como combater essas doenças. E com o passar do tempo, a ciência foi progredindo e a cura foi sendo descoberta, vacinas foram sendo criadas, e hoje o ser humano então tem o domínio sobre essas doenças e uma estimativa maior de vida, um tempo de vida maior. Mas por mais que a medicina evolua,
Por mais que se prolongue a vida do ser humano, ainda que alguém viva aí 100 anos, tem gente que chega a 100, 101, 102, de vez em quando a gente ouve uma matéria na televisão, vê uma matéria na televisão falando das pessoas mais velhas do mundo, mas ninguém vai ficar para semente, todo mundo vai morrer. Mas aqui diz o seguinte, que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque quando uma pessoa morre e ela crê em Jesus, claro, a gente pode dar uma parada nesse crer em Jesus e teria muita coisa para falar a respeito disso aí. Para você ter uma noção, repita assim, ó, eu creio em Jesus. Não quer dizer que está dentro disso aqui. Se a gente pegasse um papagaio agora e repetisse, ele também falaria. Sim ou não? Tem papagaio que até canta Minha Fé é Poderosa, que o dono ensinou. Quando a Bíblia fala de crer, não é esse eu creio em Jesus, eu creio que Jesus existiu, não é. Se você crê em Jesus, mas não faz o que Ele manda, então você não crê na verdade. Se você crê em mim, significa dizer crer no que eu falo, e não apenas na minha existência. Por exemplo, você diz assim, eu creio em Jesus, mas vive no adultério. Jesus falou contra o adultério. Então como é que você diz que crê em Jesus, mas faz diferente do que Ele falou? Então não crê. Jesus mandou orar por quem te persegue e amar quem te odeia. Você diz, eu creio em Jesus, mas não fala com o vizinho da direita, não fala com o vizinho da esquerda, não fala com quem está do outro lado da rua, não fala com o pai, não fala com mãe, tem mágoa de Beltrano, de Ciclano. Então você não crê em Jesus. Você sabe que o mundo jaz no maligno. Jesus disse, o mundo jaz no maligno, quer dizer, está na mão do diabo. Mas você desfruta dos prazeres que esse mundo oferece e que você sabe que são contrários à palavra. E depois você diz, eu creio em Jesus. Não, você não crê, você acredita que Jesus existe. Crer é se lançar sem restrição. É se entregar sem peso e sem medida, é sacrificar, é se dispor a fazer qualquer coisa para agradá-lo. Amém, pessoal? Você já viu o que um ser humano é capaz de fazer por uma pessoa que ama, por exemplo, por quem se apaixona? Repare as músicas. Tem gente que fala nas canções, as pessoas falam dos sacrifícios que seriam capazes de fazer por amor a alguém. Tem gente que diz, olha, como diz, por você eu roubava os anéis de Saturno. Por você eu deixaria pai, mãe, largaria tudo. Tem gente que por amor abandona uma carreira, abandona uma faculdade, abandona um sonho, abandona parentes. Se todo mundo contrariar a pessoa e disser, não é a pessoa certa para você, ela sai de casa, ela vai para outro lugar do mundo, ela faz qualquer coisa por alguém. Ela abre mão de si para viver em função de uma outra pessoa. Porque ela crê na outra pessoa, ela acredita que a outra pessoa lhe completa, então ela não mede esforços, sim ou não? Agora, se a pessoa não acredita num determinado relacionamento, ela pode até ficar, namorar, paquerar, mas ela não vai querer compromisso. Já viu aquele rapaz que fica enrolando a moça? Eu te amo, você é tudo para mim. Mas quando ela fala, vem cá, por que você não fala lá em casa com a minha família e a gente não casa? Ele, não, peraí, não é bem assim. A gente tem que conversar mais. Na verdade, ele, sim ou não? Porque quem ama se entrega, quer casar-se. Quando há desculpa, a pessoa fica, sabe, escorregando para um lado, para o outro. No fundo, ela não ama. Então assim é com Deus. Não adianta você dizer, eu creio, mas eu não obedeço. Eu creio, mas eu não abro mão das minhas vontades. Então essa crença não é disso, não é de acreditar que Jesus existe, que ele está falando aqui.
Quando ele fala que quem crê nele, ainda que morra, viverá, ele não está falando para quem crê nele. Se você for agora lá no Largo 13 ou em qualquer centro de grande cidade, com uma câmera e um microfone e perguntar, você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Você pode achar que ia colar um ateu, uma pessoa que diz que não, mas a maioria vai dizer que crê. Mas às vezes a pessoa que vai responder a pergunta diante da câmera é casado e está com a aliança no bolso escondida quando vai para a rua. Mas vai dizer que crê. Sim ou não? Essa crença não vale nada. Crença sem obediência não passa de religiosidade. A crença que funciona é aquela que você se entrega à vontade de Deus, abandona as coisas erradas. Amém, pessoal? Então, o que acontece quando diz aqui, ainda que esteja morto, viverá? E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Porque o que acontece? Suponhamos que uma pessoa que crê em Jesus, e porque crê em Jesus se batizou nas águas, abandonou, quer ver? Vem cá o pastor João aqui no altar, por favor. Suponhamos, pastor João é de Deus, faz a vontade de Deus, se entregou, se batizou nas águas, vive para servir o Senhor Jesus, mas suponhamos que desse um infarto nele, o coração parou e ele morre. Deita aqui. Morreu, pastor João. A morte para Deus não é isso. Isso aqui para Deus não é morte. A morte para Deus é a separação eterna dele, é ficar separado dele. Isso que é a morte. Então todo mundo vai ficar atrás do corpo do João. Começa a rolar um monte de ligações. Vem cá, João morreu? Morreu. O corpo está onde? Vai ser velado aonde? Já saiu do necrotério? Vai ser em que cemitério? Todo mundo começa a fazer perguntas sobre o quê? O que morreu é o corpo. Mas se o João creu, como diz ali, a morte sobre ele não tem domínio, porque imediatamente vêm os anjos, e num campo que nós não conseguimos enxergar. Tem gente que diz assim, bispo, eu só acredito no que eu vejo, então você deveria dizer que gripe não existe. Você vê a gripe? Não dá. Mas deixa ela entrar no teu organismo para você ver no outro dia como é que você acorda. Quando você estiver com a imunidade baixa. Não é verdade? Sim ou não? Os nossos olhos não veem tudo. Tem coisas que os nossos olhos não enxergam. Imagine o mundo espiritual. Então aqui os anjos já levaram João em vida para o seio de Abraão. Amém, pessoal? E o que fica aqui para ser velado é apenas o corpo. A alma já foi para Deus. Se o João estivesse do outro lado, ou seja, ele até acredita na existência de Jesus, mas ele preferiu viver fazendo coisas que são contrárias à justiça de Deus, à vontade de Deus. Ele mentiu, ele furtou, ele enganou, ele traiu. Então, aí sim é a morte, porque vem o espírito, os espíritos, os demônios da parte de Satanás, e o levarão para o inferno. E o inferno ainda não é o final. Então, quem morreu com Jesus, na verdade, não morreu, porque continua vivo com Ele. Amém, pessoal? Mas quem morreu sem Jesus, esse sim é a morte, porque está separado eternamente de Deus e nunca mais vai ter chance. Por isso que a pessoa tem que resolver logo em vida. Depois que morre não tem mais jeito. Pode levantar, João, por favor. Depois que morre não tem mais jeito. Aí você diz assim, bispo, e aí o João vai ficar lá no céu, no paraíso, no seio de Abraão?
para sempre? Não. Assim como também quem foi para o inferno não vai ficar lá para sempre. O céu, digamos que é a antessala ou a sala de espera do novo céu e da nova terra. A Bíblia diz que Deus, depois do juízo, porque quem vai para o céu não será mais julgado, mas ficará aguardando o juízo final. Depois do juízo final, a Bíblia diz que Deus, o Apocalipse afirma que Deus fará novos céus e nova terra. Uma nova terra Deus vai criar. E os salvos habitarão nessa nova terra, e a nova Jerusalém descerá do céu como a sede do governo de Deus, que vai ser colocada sobre essa nova terra. Aí sim, os salvos terão um corpo revestido da imortalidade e viverão nessa terra. E a nova Jerusalém, aquele lugar que as ruas são de ouro, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Quem quer viver nessa nova terra? É o que está escrito. Tem gente que diz assim, mas será que é verdade mesmo? Ninguém nunca voltou para falar. Tá bom, você que disse isso, a gente está comemorando hoje o quê? Não foi o dia que Jesus voltou, meu Deus do céu? Ele voltou! Ele falou! Então como é que você diz que crê em Jesus e duvida desse argumento? Ele voltou. Quem já ouviu dizer assim, alguém falar, ninguém nunca voltou para contar? Quem já ouviu alguém falar isso? Aí você pergunta para a pessoa, você crê em Jesus? A pessoa diz, creio. Então você está sendo contraditório, porque Jesus não voltou? Jesus morreu, voltou, e quem falou disso foi ele, ora bolas. Usa a cabeça. Ele voltou. Agora, bispo, e se morrer e for para o inferno? Quem morrer e for para o inferno não é o fim. Como o bispo falou aqui na quarta-feira. É como se fosse a antessala do lago de fogo e enxofre. A pessoa vai ficar no inferno até o dia do juízo final, quando ela vai comparecer perante o trono branco para que as obras dela sejam colocadas diante dela, e então virá a condenação eterna no lago que arde com fogo e enxofre. É mais ou menos o seguinte, o ladrão foi preso, ele vai para a delegacia. Dependendo da situação dele, ele sai, ou então ele vai para a penitenciária, que aí foi condenado. Então vamos dizer que o inferno fosse a delegacia, e o lago que arde de fogo e enxofre é a condenação, é a penitenciária eterna. Quem entendeu direitinho faz assim. Bispo, depois que morre sem Jesus, tem jeito, a ressurreição e a vida é Ele. Você só vai ter chance enquanto estiver nessa vida. O ser humano só pode crer nele agora. Depois não tem mais jeito. Compreende, sim ou não? Se você diz assim, bispo, eu quero ser eterno, só tem um jeito. Não adianta você esticar daqui, esticar dali, querer fazer. Lembra que os faraós ficavam lá dentro das pirâmides e colocavam química, tudo para tentar manter o corpo, porque eles queriam ser eternos? Não é o dinheiro, não tem nada a ciência não tem como fazer o ser humano ser eterno. Os mais ricos do mundo, quando surge uma doença incurável, eles vão embora. Mas você pode não ter R$1 agora, mas se você se entregar essa sua vida que você tem aí para Jesus, e abandonar a sujeira desse mundo e aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, você não precisa temer a morte. Ainda que morra, você vai viver eternamente. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. But a spirit of power and love and self-discipline. So everything I'm going to teach you today. The steps and their very practical steps cannot be done unless you get filled with God's love. That is spell. God is going to eliminate a fear, and then you have the courage to make the first step. How do you get that love? You ask God for it.
So here's the second step. Ask God for wisdom. You made the decision. Okay, I'm not going to let this thing go anymore. I'm not going to let it fester. I'm going to deal with this conflict that's been under the surface for so many years or months and I'm going to ask God for wisdom. The Bible says in James chapter, God will give it to us. James 1. Oh, if you want to know what God wants you to do, ask him and he will gladly tell you. So the first thing you do is you make a decision. I'm not going to go along with this unresolved anymore. I don't want to be out of fellowship with God. I don't want my prayers unanswered. I don't want to be unhappy. I don't.